Glória a Deus, amém, queridos? Nesta oportunidade especial desta Assembleia Geral, gostaríamos de estar cumprimentando o nosso pastor presidente, pastor José Cardoso, missionário Adelfrância, e em seu nome cumprimentamos todo o corpo ministerial com a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaríamos de estar fazendo algumas apresentações das congregações ali da região Monte Carmelo. Estão os irmãos, o pastor Gelsivan com seu grito de guerra, amém. Congregação Monte Sião, ali do Canto Grande, na pessoa do pastor Luiz, amém. Congregação Nova Canaã, bairro Bom Jardim, da pessoa do evangelista irmão Jânio Pereira. Congregação Betesda, ali no Alto de Ticoncar, da pessoa do pastor Juvenal. Vamos descendo ali para o bairro do Brejinho, congregação Monte Moriá, na pessoa do pastor Tadeu Batista. Congregação Monte das Oliveiras, na pessoa do pastor Regimildo Cunha. Congregação Betel, conjunto Dom Marcelino, na pessoa do pastor Hernandes. Congregação Jardim do Getsemane, bairro Sucupira, na pessoa do pastor Samuel Barbosa. Congregação Nova Jerusalém, bairro Nova Carolina, na pessoa do pastor Marcos Vinícius. Jesus! Jesus! Congregação Monte Sinai, no bairro Cibrazen, com o pastor Deli. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ô glória! Vamos ouvir o grito de guerra aqui, os obreiros da sede, juntamente com o nosso pastor presidente, a nossa Jerusalém. Grita aí. Eita glória, aleluia, Jesus. Falta alguma congregação? Creio que não, né? Queridos, gostaríamos de estar, se foi só um ensaio, na próxima terça que o negócio vai ser para valer, né? Ficou muita gente nas congregações esperando transportes, não foi possível, em várias congregações. Nós queremos passar alguns avisos, já nesse momento. A liderança do Departamento de Adolescentes convida a todos adolescentes para participar na sexta-feira próxima, dia 19, às 19 horas, aqui no Templo Central, no grande culto dos adolescentes, com o tema Sou a Luz do Mundo, com muitos louvores e palavra. A preletora Daniele Abreu. Está aí o convite para todo o departamento, os adolescentes das congregações, puder estar também aqui na sexta. Está aí o convite estendido a todos. Também a liderança da UMADEC, União de Mocidade da Assembleia de Deus de Carolina, tem a alegria de convidar a toda a igreja para participar do primeiro culto da UMADEC desse ano de 2021, aqui no Templo Central, na liderança do pastor Luiz, que é o nosso líder da UMADEC, e informa que o nosso pregador desse culto é o nosso pastor presidente, pastor José Cardoso, e no louvor o cantor Elvis. Participação também do coral de jovens, coral geral, e o grupo de coreografia geral. Informa ainda que haverá participação especial do ciclo de oração, com a seguinte programação, a mãe de oração, quando neste culto será adotado, aí as mães vão adotar os jovens como filhos de oração para orar durante o ano de 2021. Então vai ser um culto abençoado, sábado próximo, né, pastor Luiz? Sábado próximo agora. Nós queremos, meus queridos, em nome do nosso pastor presidente, estender o convite a todos os pastores congregacionais, evangelistas, presbíteros e diáconos e liderança geral, somente a liderança geral dos departamentos desta igreja, recém-possados para o exercício desse ano de 2021,
para uma reunião, é uma convocação do nosso pastor presidente, para depois de amanhã, quinta-feira, às 19 horas, aqui no Templo Central. Não perca, assunto ministerial, reunião ministerial de interesse a todos esses departamentos obreiros aqui citados. Não falte depois de amanhã, às 19 horas. Deus seja louvado. Tem alguém que nos visita nesta noite, não sendo de casa, passa por Carolina, algum irmão ou amigo procedente de outra cidade ou de outra denominação cristã aqui mesmo da nossa cidade, se há entre nós, por gentileza, queira manifestar-se assinando com uma de suas mãos para que a igreja local possa estender boas-vindas. Não havendo, Deus seja louvado pela vida de todos. Nós vamos ouvir o Mateus, está louvando a Deus. Enquanto ele canta, nós vamos servir o Senhor com as nossas ofertas. Nós queremos só fazer aqui, reforçar, na nossa reunião de quinta-feira, todos os pastores, aqueles que estão tanto dirigindo congregação como não, mas a reunião é para todos os pastores, evangelista, presbítero, diácono e líderes gerais, tá bom? Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Glorificado seja, exaltado o nome de Jesus Cristo. Dá sustento nele. Aleluia, Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá
santo louvor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quero convidar toda a igreja para se colocar em pé, por gentileza. Estamos passando o microfone para o nosso pastor presidente, pastor José Cardoso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de poder estar na casa de Deus nesta noite, prestar a Ele o seu culto, o seu louvor, a sua adoração. Quero convidar os irmãos a abrir aí a sua Bíblia. Quem estiver com a Bíblia, abrindo na segunda carta do apóstolo São Pedro, você vai abrir aí no capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Logo após, os irmãos podem tomar assento e nós vamos fazer aí, ainda antes da palavra de Deus, alguma manifestação. Quem encontrou, diga amém. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, e pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou conhecimento. Algumas versões dizem assim: a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, adorando ao Senhor nosso Deus. Eu quero, antes de fazer aqui, junto com os irmãos, a reflexão nesta palavra do Senhor, quero, com muita alegria, primeiramente, dizer que me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos. É a nossa primeira Assembleia Geral. No domingo,
eu já estive aqui com os irmãos e falei alguma coisa aqui com os irmãos que estavam presentes no domingo, mas eu deixei mesmo para dar uma fala mais extensa hoje, tendo em vista que hoje é o nosso primeiro culto de Assembleia Geral, onde toda a igreja está reunida. Pelo menos é assim que a gente acredita. Toda a igreja está reunida. E eu não posso deixar aqui hoje de fazer meus agradecimentos aos irmãos. Desde o dia que aqui nós chegamos, na quarta-feira, no dia 3, acho que foi 3 de... não foi? 3 de fevereiro, quando nós chegamos aqui, fomos recepcionados pelos irmãos de forma tão carinhosa, fomos aí impactados de emoção pelo carinho, pelo afeto dispensado a nós, e nos sentimos muito bem. Eu e minha esposa, nós ficamos muito felizes aí pela recepção que os irmãos proporcionaram para nós, e muito mais ainda estamos alegres pela maneira como a gente vem aí se relacionando com os irmãos a partir de aí. Já tivemos algumas visitas, alguns irmãos vieram aqui, já fomos aí em algumas casas de algum irmão também, e foi muito bom, foi maravilhoso. Já visitamos aí, pelo menos conhecendo, não uma visita oficial, mas conhecendo todos os lugares onde a igreja está trabalhando, desenvolvendo o trabalho do Senhor aqui. Tivemos aí uma semana e meia aí bastante agitada, mas foi muito bom. Estou muito feliz e espero que o Senhor nos abençoe para que nós possamos corresponder à expectativa de Deus e à expectativa dos irmãos na nossa permanência aqui, o tempo que o Senhor nos permitir. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos: nós queremos nos esforçar e vamos nos entregar para que a gente possa realizar coisas maravilhosas para os irmãos aqui. Viemos aqui para ser uma bênção para esta igreja, para esta cidade, para este povo. Quero agradecer pela nossa culto de posse, a recepção que foi feita aqui oficialmente, oficialmente feita a nossa posse. Fico muito agradecido pela forma como nós fomos aqui recebidos, os obreiros, as pessoas que vieram também nos apoiar, todos elogiando pela linda recepção que foi feita. Quero agradecer cada um dos irmãos obreiros que fizeram aí isso acontecer, cada um que teve a sua participação. Obreiros arrumando, carregando, cuidando de gente, limpando, fazendo comida, as irmãs que fizeram ali a comida, aquela comida tão deliciosa. Cadê as irmãs? Cadê elas? Estão aí de pé? Fica de pé essas irmãs aí que eu quero ver. Elas eram 8 irmãs. Tem aqui, deixa eu ver, está tudo aí, parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 aqui, muito bem. Ainda faltou uma? Pois é, eu quero agradecer vocês pelo trabalho que vocês fizeram, tão maravilhoso, tão assim, de forma como vocês, através da comida, do sabor da comida, vocês passaram o amor para a gente, Foi muito bom, e peço que Deus abençoe vocês, somente Deus poderá retribuir todas essas coisas que vocês estão fazendo, pela forma como vocês fizeram, essa dedicação, e espero que continuemos assim. Nós vamos ter muitas ainda, Deus vai abençoar que nós vamos ter algumas programações aí pela frente, e eu espero que a gente possa continuar sendo dessa maneira, e Deus vai nos abençoar. Então, Deus abençoe vocês,
Deus retribua muitas vezes mais tudo que foi feito. Muito obrigado mesmo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Nós acabamos agora neste momento fazer essa leitura da palavra de Deus. A carta escrita pelo apóstolo São Pedro, a segunda carta. E o apóstolo São Pedro, nesta carta, ele inicia a leitura que nós fizemos, foi o início da carta. Ele escreve de uma forma tão especial e traz para nós nesta sua carta lições importantes para a nossa vida cristã, especialmente para aqueles que têm vontade de ter maturidade espiritual, se desenvolver espiritualmente, principalmente para aqueles que querem ir para o céu, né? Quem é que quer ir para o céu? Todos nós queremos, né? E nós finalizamos essa leitura quando o apóstolo diz: olha, e fazendo assim, vocês terão amplamente entrada no reino de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele traz para nós instruções da palavra de Deus, instruções que nos ajudam, que vai auxiliar nesta nossa jornada que nós empreendemos para chegar no céu. E essas instruções vão nos fortalecer, vão nos manter mais firmes neste propósito. Tem muita gente que aceita Jesus como Salvador, mas daqui a pouco fica pelo caminho. É igualmente aqueles irmãos que saíram do deserto, lá no Egito, saíram pelo deserto, mas daqui a pouco não aguentaram mais aquela jornada e ficaram pelo caminho. Assim não é diferente, aquilo é uma figura de linguagem, aquilo é uma figura da nossa vida espiritual. Nós também saímos do Egito, estamos peregrinando e estamos indo em direção a Canaã celestial, mas nós precisamos continuar firmes nesta jornada, caminhando firmes. E uma coisa a gente precisa de entender: lá no deserto, diariamente o Senhor alimentava o povo com o maná que caía do céu. Era um alimento físico, era um alimento que o povo achava ali um pouco sem graça, não era igual os pepinos, aquelas codornizes lá do Egito. Era uma comida diariamente, aquela mesma comida, mas aquela comida que vinha do céu, ela sustentava aquele povo pelo deserto, e eles continuavam caminhando, porque diariamente eles recebiam daquele maná. E não é diferente. Às vezes a gente fica assim, chateado de todo dia Bíblia, todo dia ensino, todo dia ler, todo dia orar, mas é este o maná que nós recebemos do céu, e é Ele que vai nos fortalecer, que vai nos fazer ficarmos firmes nesta jornada que nós empreendemos para chegar no céu. E aqui, agora, neste maná de hoje, o pastor teve hoje aqui em casa, o irmão pastor Diego, chegando ali, e eu estava ali com a Bíblia aberta, e assim, fazendo algum apontamento, e ele falou: tá aí, estudando, né, dando uma estudadinha. Eu falei: tô aqui cozinhando uma comidinha para dar para o povo de noite, cozinhando. Por quê? Porque eu acredito que é o alimento, eu acredito que é este alimento que a Bíblia diz que é como uma chuva seródia. Não adianta derramar a Bíblia inteira dentro de uma pessoa, não, mas como uma chuva como esta que está aí fora, chuva seródia, que vai gotejando diariamente, vai gotejando, mas vai nutrindo a fé dos irmãos. E é isso que o apóstolo São Pedro diz. Ele, primeiramente, ele fala: olha,
eu quero falar aos irmãos que, como eu, aceitaram Jesus como Salvador, têm a mesma fé, nós estamos no mesmo caminho. Eu quero falar para esses irmãos, né, que fazem parte dessa comunidade cristã. Eu quero falar para eles. E aí ele começa a falar: olha, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento que ele nos chamou da sua glória, e por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí ele começa a falar da nossa fé. Ele começa a falar da nossa fé que é comum, que nós temos. E aqui o apóstolo São Pedro, ele traz para nós uma resposta a um conflito talvez bíblico que nós encontramos aí. Nós encontramos o apóstolo Paulo lá na carta que ele escreveu para Tiago, no capítulo 1, para a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Quero que você abra na sua Bíblia aí e acompanhe comigo. No capítulo 1, do versículo 17, o apóstolo São Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele diz assim, a seguinte palavra. Olha como é que ele diz aqui, capítulo 1, versículo 17, ele fala assim, olha: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ou seja, a justiça de Deus é a maneira de Deus justificar os pecadores, isto é, justificá-los perante Ele mesmo, sem comprometer o seu caráter, a sua santidade. Ele justifica-nos pela fé. Essa fé que o apóstolo São Paulo diz é uma fé solitária, é uma fé que nos faz ter acesso à salvação para sermos justificados. Nós saímos do mundo da maneira como nós saímos. Alguns usavam drogas, outros prostituíam, outros roubavam, matavam, mas acreditaram, tiveram fé em Jesus como Filho de Deus e Salvador, e não precisaram fazer nada. A Bíblia diz que é pela fé. Não tiveram que ter boas obras, não tiveram que fazer nenhum sacrifício por isso. Bastava ter fé, acreditar que Jesus é o Filho de Deus e ia salvá-lo. O justo, ele é salvo pela fé. E essa fé, ela é sozinha. Ela é sozinha. Nós vem para aceitar Jesus da forma como nós estamos. Alguém aí, às vezes nós saímos para evangelizar, você prega para uma pessoa: não, eu preciso de melhorar, eu tenho que resolver uma coisa primeiro, eu preciso de fazer. A pessoa se lembra de algo que está errado, mas Jesus fala para nós assim: vinde como estás, vinde da maneira como você está. Você pode ter o pior pecado do mundo, pode ser o maior pecador, mas se você tiver fé e que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o seu Salvador, que Ele vai te salvar, você é justificado. O justo viverá pela fé. Foi isso que o apóstolo São Paulo nos ensinou, e ele está certo, porque não precisamos de mais nada para alcançar, para chegarmos até essa salvação. Mas agora, nós encontramos Tiago, lá na sua carta, escrevendo, ele afirmando para nós: olha, a fé sem as obras é morta. Aí o crente começa a criar um corrupio na cabeça, não entende como é que pode. A fé sozinha justifica, e agora o outro já vai dizer que a fé sem obras não vale nada. E ele começa a falar, ele começa a dizer que como é que pode eu falar que eu tenho fé, mas eu continuar fazendo coisa errada?
Como é que pode eu falar que eu tenho fé e eu continuar com as mesmas obras que eu tinha anteriormente? Aqui no capítulo, aqui vai abrir sua Bíblia, capítulo 2, versículo 14. Olha como é que diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Não deu uma zebra aí? Não deu um conflito? O apóstolo São Paulo falou uma coisa, agora o Tiago está falando outra. E agora? E tem muita gente que fica confuso com isso. Confunde. E agora? Nós encontramos o Evangelho de Jesus, ele está firmado em dois fundamentos. São dois fundamentos que sustentam o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele está sustentado no fundamento de que a sua mensagem leva a salvação àquelas pessoas pecadoras. A sua mensagem é de boas novas de salvação. Ele está fundado, ele está estabelecido em cima deste fundamento. Mas ele está também, o Evangelho de Cristo, em cima de outro fundamento, que é como é que deve viver as pessoas que foram salvas, alcançadas por Cristo. E aqui agora nós começamos a achar uma direção para a nossa fé e começar a entender o que o apóstolo quer dizer. Se o mesmo Evangelho que nos faz tomar conhecimento da salvação também, ele nos ensina, quando nós tomamos conhecimento da salvação, como é que nós passamos a viver, como passa a ser a nossa vida. E é por isso, irmãos, que depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos continuar firmes nesta jornada. E agora, a resposta que nós encontramos é isto que o apóstolo São Pedro vem nos ensinar. Ele traz para nós, muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele traz para nós a resposta para solucionar este conflito, neste ensinamento que ele traz para nós. Ele traz a resposta, porque agora ele diz para nós da seguinte maneira: olha, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, e vocês também, colocando todo o cuidado, se inclinando em fazer assim, para ter a natureza divina, para perder a sua natureza humana, carnal, começar a ter a natureza de Deus. Você vai agora acrescentar à vossa fé a virtude. Ou seja, a nossa fé agora, ela não pode mais andar sozinha. Ela veio sozinha até encontrar com Jesus, mas a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, ela precisa de ser agregada, ela precisa de ser mais reforçada. Por isso que ele fala assim: porque fazendo isso vocês vão ficar firmes, ninguém vai poder derrubar vocês. Fazendo isso, vai vir as tempestades, vai vir o vendaval na sua vida, mas vai continuar firme, porque a sua fé, ela não está mais fragilizada, ela está acrescentada. Ela foi sendo juntado a ela valores. É igualmente uma pessoa que estuda, faz aí uma faculdade, por exemplo, faz uma faculdade de Direito, e aí ele terminou a faculdade, recebeu lá o diploma. Depois que terminou a faculdade, o que ele faz? Ele faz uma pós-graduação, faz uma pós-graduação ali em processo civil, por exemplo. Ele já agregou naquele conhecimento dele, naquela formatura dele, mais um conhecimento, vai reforçar ali. Dali ele faz uma especialização no direito previdenciário, no direito agrário, ou no direito... enfim, ele faz ali uma espécie de família, de sucessões. Ele vai especializando, ele vai agregando na sua profissão conhecimento. Para quê? Para que isso se torne mais valioso, mais valoroso. Ele vai se tornando mais valioso. Assim não é diferente a nossa fé. Se nós aceitamos Jesus, nós chegamos até Jesus com a nossa fé, acreditando que Ele é o Salvador. Agora, diligentemente,
tal qual um aluno vai procurar um cursinho, uma faculdade para agregar mais conhecimento à sua formatura, nós precisamos agregar a nossa fé, todas essas virtudes que o apóstolo São Pedro nos ensina. E a primeira coisa que ele fala para nós, ele fala: acrescentai a vossa fé, o que? A virtude, né? A virtude. Por quê? Porque agora nós precisamos, a fé, a fórmula é o quê? É a fé mais as obras. A fé mais as obras, a fé nos dá a salvação. O justo viverá da fé, a fé nos dá a salvação. Agora, a fé mais as obras, ela vai nos ajudar, ou ela vai fazer com que nós entre no céu. Que nós entre no céu. E nós precisamos entrar no céu. Todos nós estamos fazendo isso, né? Estamos querendo entrar no céu. É igualmente lá no Egito. As pessoas tiveram oportunidade de ser chamadas por Moisés para sair do Egito e entrar ali no deserto para começar a caminhada. Todos tiveram aquela oportunidade. Mas agora eles precisam de ir agregando coisas ao seu cotidiano. E ele chama, olha, então, olha, para quê? Para que a gente se torne participantes da natureza divina. Para que nós tenhamos participação na natureza, para que a gente comece a se parecer com Deus, ter aparência de Deus, ter traços de Deus na nossa vida. Nós somos filhos de Deus, os filhos têm que se parecer com os pais. Os filhos precisam de se parecer com os pais. Nós precisamos ter traços de Deus, nós precisamos ter identidade, DNA de Deus em nossas vidas, e nós só vamos ter isso se nós começarmos a acrescentar valores à nossa fé. Aí ele diz, olha, acrescentai a vossa fé a virtude. Acrescentai a vossa fé a virtude. Quando o apóstolo São Paulo fala de virtude, é uma palavra que nós conhecemos, uma pessoa virtuosa, ou seja, é uma pessoa que invoca um estilo de vida virtuoso, é a pessoa que procura ter qualidades que chegam primeiro, uma pessoa que tem qualidades, pessoa virtuosa, pessoas que você acha qualidades. Salomão fala assim, mulher virtuosa, né? Ou seja, mulher que tem qualidades, quem a achará? Então, nós precisamos de acrescentar à nossa fé virtudes, ou seja, qualidades que chegam primeiro, coisas que precisam fazer parte de um estilo de vida, que nós devemos nos esforçar para ter esse estilo de vida, cheio de qualidades, qualidades que chegam primeiro. Mas como é que é isso, pastor? Olha, eu quero dar um exemplo aqui, eu tenho vários exemplos, mas o mais legal de se dar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Jesus, uma certa vez, estava falando ali alguns ensinamentos e falando para as pessoas amar o próximo. Ah, vocês devem amar o próximo. E quando ele estava falando isso, alguém perguntou para ele, mas quem é meu próximo? Quem é Jesus que é o meu próximo? E quando essa pessoa perguntou para Jesus quem era o próximo, ele diz assim, olha, vou contar uma história para vocês aqui. Um certo homem mercador desceu na estrada, né? Um mercador desceu na estrada aí, indo para Jerusalém, sei lá, não me lembro, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 34. Ele desceu, mas ele foi abatido pelos salteadores. Os ladrões pegaram e cercaram ele, tomaram os seus bens ali, tomaram o seu dinheiro, bateram nele, ele ficou ali deitado no chão, quase morto. E aí, aconteceu que veio um sacerdote. Quando o sacerdote viu aquele homem deitado ali, quem é o sacerdote? Era alguém que obrigatoriamente tinha que prestar um atendimento àquela pessoa, mas não fez. Jesus disse que aquele sacerdote passou de largo, foi longe. E depois ele falou, aí depois veio da mesma maneira, veio um levita,
E o levita também, como sacerdote, quando viu o homem caído no chão ali, ele também passou de largo, fez a volta e seguiu a sua viagem, nem quis saber quem era, o que estava acontecendo, se precisava de ajuda, nem nada, foi embora, seguiu a viagem. Mas Jesus falou assim: mas veio um homem descendo de lá, e esse homem era samaritano. Aí quando ele desceu, ele viu aquele homem lá, e quando ele viu, ele desceu do seu animal, pegou aquele homem, limpou as suas feridas, passou remédio, pegou ele, levou para a hospedaria, e lá na hospedaria cuidou dele. Depois que cuidou dele na hospedaria, deixou dinheiro, falou assim: ó, cuida dele para mim, e se porventura ele gastar aí alguma coisa que o dinheiro aí não der, quando eu voltar eu vou pagar, tudo isso aí. E ele foi embora e fez a viagem dele. Jesus falou a respeito deste homem. Eu quero perguntar para você: como é o nome deste homem? O nome dele. Quem é que sabe o nome dele? Hã? Alguém sabe? Não? Como é que ele é conhecido? O bom samaritano. Ou seja, a virtude dele chegou primeiro que ele. Ele é conhecido pelas suas virtudes. Ele é conhecido ainda hoje. Ninguém de nós sabe o seu nome. Ninguém sabe como é que ele se chamava. Nós só sabemos que ele era um homem bom, e ele era samaritano, e que ele era bom. Então, a virtude é isso, é nós acrescentar à nossa fé qualidades boas, bondade à nossa fé. Não adianta somente nós aceitar Jesus como Salvador, mas se nós não agregarmos valores à nossa fé, isso não vai resolver nada. Ela precisa de ser acrescentada. E agora Jesus, ele começa a falar, e ele estabelece valores como se fosse uma escada. Eu até gosto de chamar esse texto da Bíblia como escalada da fé. A escalada da fé. E ele começa a dizer: olha, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou conhecimento. Algumas Bíblias estão aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta, não sei como é que está escrito na sua, a virtude, a ciência ou conhecimento. E quando Jesus fala deste conhecimento, não é um conhecimento teórico, conhecimento adquirido na escola, numa faculdade, não, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento baseado em relacionamento. Por isso que a Bíblia nos diz, lá no livro de Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, o profeta diz assim: ó, o meu povo está perecendo porque lhes falta o quê? Conhecimento. Ou seja, qual era a condição espiritual daquele povo? Aquele povo estava distante de Deus, eles não estavam tendo relacionamento com Deus. Por isso que no mesmo livro do profeta Oséias 6:3 diz assim: ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este conhecimento, o significado dele é o que? É um conhecimento de relacionamento, de ter relacionamento íntimo. Vocês se lembram quando a Bíblia fala a respeito de um casal, um marido e uma esposa, por exemplo, José e Maria, a Bíblia fala assim, ó, e José ainda não tinha conhecido Maria, ou seja, não tinha tido relacionamento íntimo, não se relacionaram, não tiveram relacionamento. Então é este conhecimento que nós devemos acrescentar à nossa fé. E quando o Senhor fala disso, ele levanta o profeta Oséias para falar ao povo de Israel. O povo estava distante, o povo não estava mais fazendo caso de Deus. O Senhor levanta Oséias, o profeta Oséias, de uma forma peculiar, uma forma ímpar, um homem que tinha uma mulher que era adúltera, que era infiel com ele,
Mas o Senhor mandava ele, perdoa ela e fica com ela. Porque através da vida do profeta Oséias, o Senhor estava dizendo para o povo de Israel, o povo hebreu, ele estava dizendo: olha, o povo está prostituindo, o povo está sendo infiel, mas eu estou ainda dando oportunidades para eles. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós tenhamos essa proximidade dEle, que a nossa fé seja acrescentada de conhecimento, de relação íntima com Deus, de nós sabermos, e nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra, nós nos relacionamos com Ele através da oração, nós nos relacionamos com Ele e passamos a ter uma vida íntima com Deus, louvado seja o nome do Senhor, e isso precisa de ser acrescentado à nossa fé, louvado seja Deus. A nossa fé não pode ser somente ela. Acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai à virtude a ciência, o conhecimento. E agora, nós encontramos nesse conhecimento, né? É um conhecimento que liberta. Quando nós encontramos lá no livro de João, capítulo 8, o versículo 32, nós encontramos aí um versículo bastante conhecido, né? Especialmente agora nesse tempo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento de Deus, ele liberta, ele é um conhecimento que nos liberta. Às vezes a gente está aí com dificuldades, aceitamos Jesus, mas ainda estamos aí aprisionados, alguma coisa está prendendo, algum embaraço, mas o conhecimento, se ele for agregado à nossa fé, ele vai libertar, ele vai nos libertando, ele liberta o homem, vai libertando. Então o conhecimento, ele precisa de ser acrescentado, e ele, o conhecimento, nos conduz à vida eterna. Que veja a sua Bíblia aí, em João capítulo 17, abre aí, nós vamos fazer a leitura, João 17, João capítulo de número 17, e o versículo de número 3 diz assim: olha, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o conhecimento, ele nos conduz à vida eterna. Nós conhecemos a Deus, e este conhecimento, ele proporciona isso para nós. Ele nos leva à vida eterna, porque ele nos liberta, ele nos aproxima de Deus, ele nos faz ter este relacionamento íntimo com Deus, e ele nos conduz para a vida eterna. Ainda, olha, veja bem, o conhecimento é a condição para nós recebermos algo de Deus. Nós recebemos alguma coisa. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, quando nós abrimos aí no Evangelho de João, no capítulo de número 7, eu quero que você confira, eu gosto que os irmãos confiram a Bíblia. O versículo 16, olha como diz aí, versículo 16: e Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Tá? A minha doutrina não é minha, ela é de quem me enviou. O meu ensino não é meu, ele não é meu, ele é de quem me enviou, e ela é a condição para nós recebermos, né, é a obediência. Então Jesus diz assim: olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, o que é fazer a vontade dele? É ser obediente. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se ela é de mim mesmo, né? Vai conhecer. Por quê? Porque a obediência, ela proporciona para nós a condição para receber. Tá? Então eu tenho que acrescentar a minha fé o quê? Primeira coisa, o que é? Acrescentar a vossa fé o quê? A virtude. Acrescentar a virtude o quê? O conhecimento.
né? E agora, ao conhecimento, o que é que nós vamos acrescentar? Ao conhecimento, a temperança, né? Temperança, ou seja, tem uma Bíblia que diz o domínio próprio, né? O autocontrole. Eu tenho um livrinho amarelo assim, depois quem quiser emprestado, eu empresto. Eu gosto de emprestar livro. Depois me devolve, os irmãos me devolvem. Ele é bem fininho assim, chama-se Temperamentos Transformados. Fala do homem colérico, do sanguíneo, do fleumático, fala de todos, mas que tem como temperamentos transformados, né? E a temperança, esse domínio próprio, exatamente se relaciona com isso, com o temperamento, né? Com o controle, com o domínio próprio. Primeira coisa que nós precisamos dominar é a nossa língua. Quando eu falo língua, não é esse órgão aqui, não. Eu falo língua, é o que nós, quando a gente fala língua, ela tem um significado mais amplo, né? Qual que é? É o que nós falamos, é o que nós falamos. Por isso que Davi falou assim: Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um vigia na minha boca, que é para mim controlar as coisas que eu falo. Davi tinha essa preocupação, e às vezes a gente pensa que Deus não está preocupado com o nosso falar, com as coisas que nós falamos, mas Deus está, tanto é que Ele trata muito sobre isso na palavra de Deus, e nós precisamos ter domínio próprio, controle, especialmente da língua. E hoje até que nós não falamos muito, mas nós vamos lá no celular, lá com os dedinhos lá, né? Vamos até mudar aqui um pouquinho, controlar os dedinhos, né? Que escreve lá. Precisamos ter esse controle, esse domínio. Existe aí até um ditado: a gente tem que falar pouco. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios, muitas vezes ele fala para nós: olha, a gente tem que falar pouco, ouvir muito e falar pouco. Porque quando a gente fala pouco, tem sabedoria nisso. E às vezes até o homem tolo se passa por sábio quando ele fala pouco, né? Eu hoje estava numa reunião ali, cadê? É você, pastor? Porque está todo mundo de máscara, né? Porque o irmão Hernando ali, nós fizemos uma reunião ali, e quase estava terminando a reunião, e o irmão não falou nada. Faz assim, irmão, esse irmão Hernandes, não disse uma palavra. Eu falei para ele, eu queria ver a cor da voz dele, porque eu ainda não vi a cor da voz dele. Ele não falou, aí ele falou uma palavra ali, mas calado, né? É sabedoria. Quem consegue ter esse controle, falar com precisão, falar coisas necessárias. Tem coisa que às vezes a gente não pode falar, tem coisa que a gente só pode pensar, falar não pode. Tem coisa que a gente tem que falar realmente, tem horas que nós precisamos falar, mas existem coisas que nós não podemos falar. Por isso que tem um pensamento, ele é aí um espaço para a gente poder dar uma vazão para as nossas palavras, para que ela seja submetida a um crivo de avaliação e saber, eu posso falar, não posso falar? Os irmãos estão me entendendo? Nós precisamos ter o domínio, e isso faz parte da nossa fé. O controle, o apóstolo, aqui Tiago, no capítulo 3, o versículo 2, olha o que Tiago diz para nós aqui, nesta carta que ele escreveu, Tiago, capítulo 3, versículo 2, que vem abrir aí para você ver, o que diz aqui, olha, diz assim, ó, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, olha, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Tá? Olha, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua
é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tá? Então nós precisamos ter controle, domínio da língua, domínio sobre as concupiscências da carne. Eu peço 10 minutinhos para me encerrar. Domínio sobre as concupiscências da carne, né? Nós precisamos ter domínio sobre o espírito. Nós temos controle sobre o nosso espírito. O espírito do homem está sujeito. Nós não estamos aí fazendo coisas que a gente não tem controle de fazer. Só quem faz isso é quem está aí possesso de algum demônio. Mas o homem, ele tem controle do espírito, do seu espírito. E nós temos que ter esse controle, temos que ter essa temperança. Nós precisamos de ter, porque isso é acrescentado à nossa fé. Tá? Precisamos de ter controle sobre o pecado. Precisamos de controlar o pecado. Nós vamos agora diligentemente acrescentando à nossa fé esse domínio próprio, essa temperança. Quando fala temperança, irmão, é uma coisa assim, por exemplo, é uma água temperada. O que é? É uma água que não é muito quente nem muito fria, né? Uma comida temperada é uma comida que não é nem salgada demais e nem muito insonsa, né? Uma pessoa temperada é uma pessoa que ela não tem nenhum extremo, nem é falador demais, nem é agitado demais, e nem de menos, é temperado. Uma pessoa equilibrada, né? Na hora que precisa, ela está ali pronta para fazer alguma coisa, e tem uma dinâmica, precisa de falar, fala, mas também se precisar ficar quietinho, fica bem quietinho também. Por quê? Porque tem domínio próprio, tem controle. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é virtude, isso precisa de ser acrescentado à nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência. A paciência. Quando nós falamos da paciência, né, a paciência ela pode ser de forma passiva ou pode ser de forma ativa. Quando eu falo de paciência, eu falo a paciência passiva é uma paciência que a pessoa tem de tolerância. Ela tolera determinadas coisas, vai aguentando, né? Uma pessoa resignada, que às vezes está passando ali um momento, sendo perseguido, sendo fustigado com alguma coisa, mas ela é resignada, ela permanece firme, ela tolera aquela situação. É uma pessoa passiva, ela acolhe aquilo na sua vida e fica firme. É uma pessoa paciente, espera, tá? Isso é acrescentado à fé. Nós precisamos disso na nossa fé. E também pode ser ativo. O que é ativa? A perseverança, a paciência ativa. O que é? É a persistência. Persistir em fazer o bem, tá? Mesmo que você não tenha uma resposta positiva, persistir na produção dos frutos, correr a corrida proposta. Às vezes a gente vai viver a vida inteira, mas nós precisamos perseverar. Às vezes nós vamos passar a vida toda sofrendo. O apóstolo São Paulo, ali do dia que ele encontrou com Jesus, Jesus falou para ele: olha, eu agora vou te mostrar o quanto você tem que sofrer por causa do meu nome. E ele sofreu daquele dia até quando ele morreu, mas ele perseverou. Ele foi um homem perseverante, ele continuou naquela carreira, ele era resignado, ele sofria todas aquelas coisas, mas ele continuava firme, tá? Então veja bem, nós precisamos continuar a correr essa corrida que foi proposta,
A corrida que foi proposta. Olha, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade. A piedade. O homem piedoso. Quantos homens na Bíblia nós encontramos e vê falando assim, olha, fulano é um homem assim, piedoso, temente a Deus, né? Jó, por exemplo, a Bíblia fala assim, era um homem piedoso, temente a Deus e desviava-se do mal. Desviar do mal a gente sabe o que é, temente a Deus a gente sabe o que é, e piedoso. Nós precisamos de acrescentar a piedade à nossa fé. A piedade é uma atitude e conduta de uma pessoa que teme a Deus, que se volta para Deus, que prioriza na sua vida as coisas de Deus. Essa é uma pessoa piedosa, que as suas prioridades são as coisas de Deus. A Bíblia dá esse testemunho de Jó, fala que Jó estava constantemente fazendo sacrifício a Deus pelos seus filhos, orando. A Bíblia fala de um homem piedoso também, um homem centurião, Cornélio, não era nem crente, mas aí fala que aquele homem não era crente, mas era piedoso. Por quê? Porque ele jejuava, ele orava, e o anjo apareceu para ele, ele estava às 3 horas da tarde, jejuando e orando, e o anjo apareceu para ele, porque ele priorizava as coisas de Deus, e Deus queria salvar ele. Agora mandou o anjo dizer para ele como é que ele ia fazer para ele ser salvo. Então vai lá e chama Pedro, Pedro vai vir, vai pregar para você, você aceita Jesus e vai salvo, porque eu quero te salvar, porque é um homem piedoso, temente a Deus, orava, fazia muitas esmolas. Então a piedade é quem prioriza as coisas de Deus. Ele pode ter um trabalho, pode ter um estudo, pode ter uma atividade, mas as coisas de Deus é prioridade na vida dele. E isso precisa ser acrescentado à nossa fé. Isso precisa ser somado à nossa fé. A nossa fé agora não pode mais andar sozinha. Nós estamos agora numa escalada. A cada elemento desse que vai sendo acrescentado à nossa fé, nós vamos alcançando mais um patamar, até nós chegarmos amplamente na nossa entrada no céu. Louvado seja Deus. Amplamente na nossa entrada no céu. Aí ele diz assim, olha, acrescentai à piedade o amor fraternal. Amor fraternal, a fraternidade, o exercício da fraternidade. É o amor que dissolve a luta das pessoas e a ignorância que é desagradável de uns para com os outros. É o amor nosso, uns com os outros, embora tendo defeitos, mas a Bíblia nos ensina e nos diz para nós termos tolerância com os mais fracos, né? E nós precisamos de amar. É o amor fraternal. Fulano, ele é desse jeito, mas eu amo, mas assim, assado, mas eu amo. É o amor fraternal. É o amor fraternal, é o que dissolve, é o que elimina essa luta pessoal e a ignorância de que é desagradável de uns para com os outros. Tem na igreja, às vezes tem na igreja pessoas que estão na igreja que não se falam, que não se cumprimentam. Isso não pode existir. Temos todos nós defeitos, e nós precisamos amar uns aos outros. Precisamos nutrir este amor. Jesus, ele diz, olha como é que Jesus falou. Ele falou assim, quer ver abrir sua Bíblia em João 15 e o versículo 12. Olha como Jesus falou, tá? Olha, esse amor, ele permite que nós focalizemos novamente o nosso verdadeiro inimigo. Nosso inimigo não é o irmão fulano de tal, ou a irmã fulano de tal. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. E esse amor, ele nos permite nós focarmos no nosso verdadeiro inimigo. Quem encontrou aí, João 15, versículo 12, o que diz aí? Encontrou? O que diz? O meu mandamento é este:
porque vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Esse é o mandamento de Jesus. Olha. Quando alguém perguntou para Jesus sobre o mandamento, ele falou: esse aí sim. E tem 2 ainda que eu quero pôr. Qual que é, Senhor? É que você tem que amar, né, a Deus acima de qualquer coisa. Ou seja, Deus tem que ser primeiro na sua vida. Tá? Ele tem que ser prioridade. Você vai amar a Deus acima de qualquer coisa. Com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu espírito, você vai amar a Deus. E a segunda? A segunda é que você vai amar o seu irmão como a si mesmo. Ah, mas eu não amo, eu não gosto, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade. Vai levar um problema com você. Porque o que você tem que eliminar é essa barreira. Né? Essa barreira. E nutrir o amor. Nutrir o amor é deixar o óleo, o bálsamo do Espírito Santo vir e sarar as feridas, sarar aqueles machucados ali, porque esse bálsamo do Espírito, ele faz isso, e ele vai nos fazer focalizar quem é de verdade o nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás. E finalmente aqui o apóstolo Pedro diz assim: olha, e ao amor fraternal você vai agregar a caridade. A caridade é o amor em ação, é o amor que não é expresso com palavras, mas ele é expresso através de uma ação. É a caridade, é você fazer algo por alguém para expressar o amor. E nós temos o maior exemplo deste amor. Qual é? O amor de Deus. O que foi? Como é que foi que Deus fez? Ele chegou para nós e falou assim: ah, eu amo vocês. Foi assim que ele fez? Foi assim que ele fez? Não. Como é que ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. O que foi? Como é que ele expressou seu amor? Ele deu. O que ele fez? Ele deu. Quem? O seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o amor. É o amor caridade. É o amor colocado em ação. Tá? Colocado em ação. É o amor que é expressado através de uma ação que nós precisamos. Então, aqui agora, aí o apóstolo terminou aqui, olha. Então, olha, você vai acrescentar essas coisas. Aí ele disse: olha, porque se em vós houver, primeiro tem que ter fé, virtude, né? Ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Se vocês tiver isso e aumentar isso, vocês não vão ficar ociosos. Vocês vão ser pessoas frutíferas. Vocês vão estar ativos, operosos na obra de Deus. É isso que vai acontecer. Se em vós tiver isso, vocês não estarão ociosos, nem estéreis, ou seja, vão produzir frutos. Frutos. Você agora tem fé e está, como o Tiago falou, e tem obras. Você tem fruto, vai estar frutificando. Tá? Aí ele ainda continua e diz assim, olha, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Tá? A nossa fé, nós firmamos na fé quando a gente agrega essas coisas nela. Aí nós ficamos firmes. Aí nós continuamos crente. Nós não vamos ser aqueles crentes que aceitam Jesus hoje, amanhã nós estamos desviados. Não. Nós continuamos firmes. Pode estar passando o que estiver acontecendo em pandemia, pode ter crise financeira, crise econômica no país, pode ter o que tiver, mas nós continuamos firmes
operosos. Por quê? Porque a nossa fé está robusta, está alimentada. Louvado seja Deus. Olha, aí o versículo 11 ele diz assim, ó, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceitou Jesus? Olha a escalada. Aceitou Jesus com fé, acrescentou virtude, conhecimento, piedade, né? Perseverança, paciência, amor fraternal. Foi acrescentando e foi subindo. Agora chegou no portal, na entrada no céu, amplamente. Quando fala amplamente, é que fala da facilidade de entrar, né? Amplamente, está aberto, a porta do céu está aberta, né? Vos será amplamente, né? Amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque teve uma fé que foi sendo agregada, ela não estava mais sozinha, ela estava sendo revestida de outras virtudes, né? De outros valores, que ao longo da nossa jornada nós fomos adquirindo, através deste conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim é que precisa de ser a nossa fé, é assim que nós precisamos caminhar a nossa jornada de fé, até o dia que nós chegar nesse portal, que ele vai estar amplamente aberto para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde é que você está? Qual é o patamar que você está? Aplique-se diligentemente. Ainda estou só na fé, pois ainda tem muita coisa para você colocar. Já cheguei até na virtude, pois ainda tem mais coisa. Já estou em conhecimento, já tenho a temperança. Ainda estou faltando a temperança. Então, nós precisamos de ir agregando a nossa fé todas essas coisas, porque assim nos será concedida amplamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós dá conta de cantar Armando Filho? Uma vez, outra vez? Lá em frente, tente um pouco mais. Será? É muito difícil, né? Vamos ver se nós vamos conseguir. E quantas vezes quiseste então mudar
Vá em frente, tente um pouco mais, até chegar no céu. Amém, meus irmãos? Nós já vamos encerrar. Fecha seus olhos. Não sei se tem mais algum aviso. Não? Quantos ouviu Deus falar com você nesta noite? Não seja apenas ouvinte da palavra de Deus. Jesus, ele fala muitas vezes para nós: olha, não seja somente ouvinte. Ele fala, a palavra de Deus, ela é anunciada, ela é a palavra, é a maior expressão. Hoje eu até já fiz um áudio, um vídeo, dizendo: a palavra de Deus é a maior expressão de Deus, a maior manifestação de Deus aos homens, a mais clara para nós. E quando ele fala conosco, é porque ele não quer só que nós ouça, ele quer que nós sejamos praticantes desta palavra. E ela nos liberta, ela produz tudo isso na nossa vida cristã, para que a gente possa ser fortalecidos para chegar até o céu. Louvado seja Deus. Tem uma chave aqui, quem perdeu, procure. Nós já vamos agradecer ao Senhor. Levante a sua mãozinha assim para o céu. Levante a sua voz também em oração. Bendito Deus, nosso Senhor, adoramos o Teu nome, nós bendizemos a Ti. Estamos gratos por este momento especial aqui na Tua casa, pela Tua palavra, que de uma forma especial falou com cada um de nós. Eu quero que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações, que o Seu Espírito Santo entre nessas vidas, Senhor, porque nós não temos poder para entrar, senão somente mandar, levar a palavra até os ouvidos dessas pessoas, mas Tu pode entrar no coração do homem e fazer a grande obra que ele precisa. E nós oramos a Ti para que o Senhor realize isso na vida do Teu povo, dos Teus filhos. Aqueles que estão apenas com a fé, Senhor, ajude eles a acrescentarem. Aqueles que já alcançaram um patamar mais alto, Senhor, ajude para que eles continuem firmes até chegarmos amplamente no grande portal que nos dá acesso ao reino de Deus, e onde será a nossa morada eterna juntamente contigo. Assim, Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Assim com a sua mão. Quando eu der as bênçãos, agora que vai ser o meu grito de guerra, né? Quando eu der as bênçãos para os irmãos, antes de falar amém, nós vamos dizer assim: breve Jesus voltará, tá bom? Antes do amém, para nós não esquecer. E vamos estar falando assim, breve. Esse é meu grito, não é aquele que lá eu fiz já junto com os irmãos, mas o meu é este, né? Então, quando nós der as bênçãos, antes do amém, breve Jesus voltará. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Breve Jesus voltará. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Não saiam sem dar a paz do Senhor uns aos outros.